Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula comentada sobre a NBR 5626. É uma norma que foi atualizada esse ano, mais precisamente no mês passado. A gente está gravando a aula aqui em julho de 2020, onde a gente vai trazer, acho que o primeiro vídeo aqui do YouTube sobre os comentários da nova norma NBR 5626. Eu quero trazer esses comentários de uma forma diferente para vocês, né? Vou estar utilizando aqui um projeto de referência para vocês entenderem um pouco mais sobre a norma, vai facilitar o entendimento. E eu vou citando os itens e vou explicando para vocês um pouco mais sobre a norma. Então, primeiramente, quero agradecer um seguidor nosso do nosso canal, que é o Felipe Dantas, que concedeu a utilização dessa norma da NBR. Então, muito obrigado. E vamos lá, vamos à nossa aula. A nova norma brasileira NBR 5626, a primeira diferença que a gente percebe já de cara é que ela traz uma junção de duas normas. Da própria 5626, que é de água fria, que era a norma antiga, com a norma de água quente, que é a 7188. Então, essa nova norma 5626, ela já vai trazer os requisitos para água fria e água quente. Ela já juntou as duas normas antigas, e com isso essa revisão já vale para os dois tipos de utilização, certo? Além disso, ela traz muito mais itens relativos à execução, operação e manutenção. E os itens dos projetos, vocês vão ver que foram retirados vários itens em relação à norma anterior. Vou mostrar para vocês, inclusive o dimensionamento, muita parte foi retirada nessa norma, já ficando a cargo do engenheiro ser responsável para isso. Então, uma introdução geral, essa norma ela substitui duas normas, a 7188 e a 5626, que era somente de água fria, certo? Então vamos lá, vamos já começar aos nossos comentários. Vou começar aqui falando nessa aula e na próxima somente de água fria, e depois eu vou gravar uma aula separadamente em relação à norma para a água quente. E falando já das definições, não vou ler as definições uma a uma, quero só explicar as mais importantes para vocês entenderem. Vamos vir aqui no projeto, Uma das definições mais importantes, é a definição de ramal predial, que seria essa tubulação, que interliga a rede de abastecimento, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, a Copasa, a rede de abastecimento aí da sua região, vai interligar com a sua residência por meio do cavalete. Essa tubulação é chamada de ramal predial. Essa outra tubulação que vai do cavalete, do hidrômetro, até a caixa d'água, que alimenta a caixa d'água, é chamada de alimentador predial. Então, toda essa tubulação aqui, até aqui em cima, é o que a gente chama de alimentador predial. Os pontos de utilização, aqui essas tubulações que vão para a torneira, que vão para o vaso, essa aqui que vai para o chuveiro, é chamado de subramal, certo? Então a tubulação que interliga o ponto de utilização é chamada de subramal. O encontro de dois subramais, essa aqui e essa aqui, o encontro dessas duas, que é essa tubulação, é chamado de ramal, certo? E o encontro de um ramal com um subramal também é um ramal, certo? Vou até girar para mostrar para vocês, aqui na parte da cozinha, para vocês entenderem também. Bom, essa tubulação aqui, ela é um subramal, porque ela interliga o equipamento diretamente. Essa tubulação aqui, que está aqui dentro, também é um subramal. E essa interligação dessas duas é chamada de ramal, certo? Aqui em cima, aqui tem um reservatório. Eu vou explicar mais para frente também, em relação à norma, o que ela fala sobre reservatório. Vou vir aqui para a cobertura para vocês entenderem uma coisa também, uma outra definição, que é o que seria barrilete. Vamos aqui, água fria e cobertura. O que é o barrilete? O barrilete são todas essas tubulações aqui, todo esse conjunto de tubulações horizontais que vão interligar o reservatório até as colunas de distribuição, certo? Falar de colunas nesse projeto é um pouco difícil, que a gente tem só um pavimento. Mas se a gente tivesse vários pavimentos, um edifício, essa tubulação que desce aqui seria a coluna, certo? Então todo esse conjunto que interliga o reservatório até as colunas aqui, seria o barrilete, certo?
as definições mais importantes. Então vamos voltar aqui na norma, as definições em relação à água fria, tá, pessoal? Vou descer aqui e já vou explicando outras coisas também. Aqui são algumas premissas de projeto, certo? Já vamos pular aqui para o item 5. O item 5 ele fala sobre os requisitos de materiais. Uma coisa muito importante, né, que ele vai fazer referência a essa sigla, SPA-FAQ. O que seria isso? É o próprio título da norma. O próprio título da norma. Sistemas prediais de água fria e água quente, né? SPA-AQ. Então ele vai fazer referência a esse título com aquela sigla, tá? Vamos voltar lá onde a gente estava, na página 19. Que era a documentação, a gente estava aqui, requisitos sobre os materiais, certo? Quais são os materiais que eu posso utilizar, né? Na outra norma, ele trazia os materiais metálicos, os materiais de tubulação que poderiam ser metálicos, tubulação metálica, onde ele trazia ferro fundido, trazia tubulações de aço. E aqui ele não faz referência diretamente a uma tubulação, ele faz recomendações à tubulação que você precisa utilizar. Eu vou mostrar aqui no projeto a tubulação mais utilizada para instalações de água fria, que é a tubulação de PVC. Então vou mudar aqui a visualização, para vocês entenderem. Vou colocar uma visualização aqui realista. Deixa eu retirar um negócio aqui para vocês entenderem qual que é a tubulação, qual que é o material mais utilizado hoje no Brasil. Então é esse material aqui, ó, PVC marrom, é uma tubulação soldável aqui nesse caso, né? Mas também pode ser roscável. O soldável é quando a gente tem essa interligação por conexões soldáveis, né? A gente utiliza a cola e a própria junção aqui da tubulação. E também tem as roscáveis, né? Onde as duas pontas, né? A conexão e a tubulação, ela tem roscas, certo? Então essa aqui é soldável de PVC marrom. É a mais utilizada hoje no Brasil. Então falando aí de materiais. O próximo item seriam os itens de projeto. Vocês já vão ver a diferença em relação ao projeto da norma antiga, para quem já trabalha com projetos de água fria, para essa norma. A norma antiga ela trazia referência a várias coisas, ao dimensionamento, né, qual vazão que você deve utilizar, e essa norma ela vai retirar todos esses itens e vai deixar como responsabilidade do projetista e não da norma, certo? Que é o projetista que vai escolher qual que é o método que ele vai utilizar para o dimensionamento. Bom, então falando sobre os requisitos, né? Aqui são alguns requisitos gerais, né? Não vou passar por isso, que acho que todo mundo entende sobre isso. E aí, eu quero falar das informações preliminares, né? Bom, as informações, a gente precisa ter a característica do consumo predial. Então a gente precisa estabelecer um consumo em função da população. Essa residência ela tem 4 pessoas, quanto de consumo que cada uma consome, cada pessoa consome, né? Quantos litros? 100 litros por pessoa por dia, 150 litros por pessoa por dia. Então precisa estabelecer isso. As características de oferta de água. Então, em relação à sua concessionária, o quão de vazão ela vai fornecer, o quanto de pressão que ela vai fornecer, essa pressão é suficiente para a minha edificação, preciso verificar isso também. Um indicador de consumo, as necessidades mínimas de reservação, então eu vou fazer uma reservação para 24 horas, para 48 horas, quanto de água que eu vou precisar reservar. Eu vou falar sobre isso aqui no item de abastecimento e de reservação. E no caso de captação local, no caso você vai fazer uma captação subterrânea, você precisa fazer uma avaliação do risco da contaminação dessa água. Então, para a aula não ficar grande, né, vou parar por aqui e na próxima aula a gente vai continuar a trabalhar com a norma em relação a projeto.